Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao Conexão Glass. Meu nome é Alexandre Brown, sou Head de Portfólio da Nuremberg Messi Brasil. Bom, um pouquinho antes de começar essa live, me perguntaram, afinal, o que é esse Head de Portfólio da Nuremberg? Eu vou aqui explicar para que todo mundo entenda o que eu faço aqui na Nuremberg. Bom, a Nuremberg atende a mais de 13 setores da economia. Nós temos mais de 13 feiras em diversos setores da economia. E aqui é dividido por área de atuação. Então, eu sou responsável pelas feiras ligadas ao setor de construção. A Glass South America, Expo Revestir, a Abrafat, que é da área de tinta, entre outras mais. E aqui comigo essa noite, a minha colega, Paula Busqueiro. Boa noite, Paula. Oi, boa noite. Eu sou a Paula, eu sou coordenadora de marketing da Glass South America. E aqui eu vou contar um pouquinho o que é esse projeto novo, né? O que é o Conexão Glass. Essa primeira edição, a gente começa, então, já com o tema Casas Inteligentes e Conectadas. E esse projeto, a ideia é trazer um conteúdo online por mês até a feira, né? Para que seja uma conexão mesmo com tudo que vai acontecer no pavilhão. Então, todos os temas que a gente for abordar em congressos, em atrações, a gente vai sempre trazer um pouquinho para fazer essa ponte com esse reencontro que vai acontecer lá em março, né? Então, hoje é a primeira edição e aí, a cada mês, a gente vai mudando o tema. Então, sempre estaremos juntos aqui online com vocês. Legal, Paula. Obrigado. Gostaria de contar para vocês que a gente está num espaço novo aqui da Nuremberg. A gente está no estúdio da Nuremberg. E esse estúdio, ele também está disponível para você. Você, expositor, cliente, amigo da Nuremberg, que deseja fazer um conteúdo exclusivo e precisa de um espaço com toda a tecnologia, infraestrutura, ideias e suporte que só a Nuremberg pode te dar, esse espaço está à sua disposição. Entre em contato conosco, entre em contato com a pessoa que te atende e entenda um pouquinho mais sobre o que podemos te oferecer, que vai muito mais além do pavilhão. Bom, vamos lá, gente. Queria começar explicando um pouquinho sobre as novidades da Glass. A tão esperada Glass South America tem data e local marcado para 2021, de 24 a 27 de março, no São Paulo Expo. E temos algumas novidades. E eu vou colocar um pouquinho de novidade a cada webinar, a cada Conexão Glass. Então, as novidades de hoje são mais relacionadas aos nossos convidados. Bom, nós temos confirmado para o ano que vem o Congresso Habitar, que o Muratori daqui a pouco vai explicar um pouquinho mais a respeito. O Vidro em Ação, que o Gabriel vai explicar um pouquinho mais, mas eu acho que isso vocês já conhecem. Ele vai contar do que vocês podem esperar em termos de novidade. O Lar Inteligente Experience, uma novidade muito bacana, muito interativa, que o Muratori também vai poder contar um pouquinho. E temos uma novidade bem bacana, o Glass Performance Days, o GPD, que a última edição aconteceu em 2014 e que acontece nos anos ímpares na Finlândia. Para vocês terem uma ideia, nessa primeira edição do GPD, que foi em 2010, nós trouxemos o arquiteto responsável pelos projetos da loja Apple. Foi uma super novidade. O objetivo desse evento é contar o que tem de novidade, o que você, profissional do setor de vidro, pode esperar para os próximos anos, em termos de tecnologia e tendência. Então, não percam, em breve, mais novidades sobre o GPD. Mas vamos lá, deixa eu apresentar o primeiro convidado dessa noite, engenheiro Muratori, responsável pela Alreside, Associação de Automação Residencial e Predial. Boa noite, Muratori. Boa noite a todos. Obrigado, Alexandre e Paula, pelo convite. Nós atuamos no mercado de, como você falou, automação residencial e predial já há 20 anos, né? Esse ano a associação completou 20 anos. Não deu para comemorar devidamente por causa da pandemia, mas nós vamos comemorar lá na Glass em março, tá? Estão todos convidados para... a gente já comemora a nossa maioridade, com 21 anos lá na Glass, tá? E o que a gente está fazendo aqui, né? Nós trabalhamos com automação residencial e predial
parece que não tem muito a ver, a gente está infiltrado na Glass. Não, eu acho que a gente está muito bem alinhado com os objetivos da feira. O setor de construção como um todo, ele é multidisciplinar, né? São muitas disciplinas que se envolvem, e a automação, com certeza, representa a tecnologia, e a gente quer estar junto com vocês, tá? Então, daqui a pouco a gente mostra as novidades do nosso mercado. Obrigado, Muratori. E o nosso segundo convidado dessa noite, Gabriel Batista, setor vidreiro. Boa noite, Gabriel. Faz de conta que ninguém te conhece. Se apresenta aí. Saudações vidreiras! Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Muratori. E boa noite a todos vocês que nos assistem. Meu nome é Gabriel Batista. Eu faço parte do setor vidreiro. O setor vidreiro hoje é uma empresa especializada em ajudar pequenas e médias vidraçarias a se destacarem no mercado. Vamos resumir assim, entendeu? Muito bom. Mas é isso aí que a gente faz. Muito bacana estar com vocês hoje e falar sobre um assunto que é bem interessante. E eu vou trazer dados aqui que eu acho que quase ninguém sabe, hein? Vamos ver se eu estou antenado, vamos ver. A gente gosta disso. Eu acho que vai ter uma conexão que ninguém espera aqui entre o setor vidreiro, a automação residencial. Eu acho que tem uma conexão bacana aí que o público deve estar ansioso para ouvir de vocês. Bom, Paula, você tem algumas orientações para a noite de hoje? Tenho sim. Então, aqui todo mundo já está acompanhando por esse link. Se tiver na dúvida, interagir, mandar alguma pergunta, clica para entrar no YouTube. No YouTube tem o chat, então eu já dei um oi aqui para quem estiver presente, pode mandar ali as dúvidas. No final, a gente vai selecionar algumas dúvidas para conversar aqui, para trocar alguma ideia. Se for alguma coisa que não seja mais sobre a Glass, também pode enviar, que depois a gente responde. E também, caso, né, é tudo online, ao vivo, se a gente cair, é só retomar nesse link, a gente vai estar sempre no mesmo link, o link não muda, né? E se quiser enviar esse link também para algum amigo que não tenha feito inscrição para participar, o link está aberto no YouTube, então é só enviar e todo mundo consegue acompanhar. Depois, a gente também vai ter gravado essa live, então quem precisar é só pedir para a equipe da Glass, para o Gabriel, que a gente envia para o Muratori, a gente envia esse link para assistir. Legal. É isso aí, podemos começar. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Muratori, responde aí, me ajuda. O que é essa automação residencial? Quais profissionais podem trabalhar com esse mercado? E o que hoje o mercado tem em termos de solução? Vamos lá. Legal, Alexandre. Eu preparei alguma coisa para ilustrar, para não ficar olhando só para a minha cara aqui. Então, eu vou mostrar umas apresentações com algumas, inclusive, tendências. Me permitirem, eu vou aqui compartilhar, tá? Rapidinho. Então, vamos lá. Acredito que vocês estejam vendo aí, né? Eu coloquei aí no fundo. Então, ao Resílio, como eu disse, a nossa associação, fazendo 20 anos, atuamos na automação residencial e predial. E uma coisa bem interessante, tá? Na Glass a gente vai mostrar os dois mercados, né? Os dois mercados interagindo, tanto o predial, que é uma automação mais de maior porte, normalmente, e o residencial também. Então, no final, eu explico como a gente vai fazer isso durante a Glass. Bom, eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte, deixa eu só colocar a visualização inteira aqui, fica melhor. O que é automação residencial, né? O Alexandre perguntou. De uma forma bem simples, assim, a automação residencial é um processo que envolve diferentes soluções e equipamentos. Então, tudo que você tem na sua casa, a princípio, e nós vamos falar da parte de vidros, fachadas, janelas, né? É uma parte importante da casa, mas, a princípio, tudo que você tem na sua casa hoje, ar-condicionado, iluminação, áudio e vídeo, tudo pode ser integrado, mas são soluções diferentes. Então, existe o trabalho de um profissional chamado integrador, que é quem consegue fazer vamos dizer, o passe de mágica, né? De você falar, por exemplo, hoje com um assistente de voz, desligar tudo, que eu vou dormir, e tudo se desliga na sua casa. Ou coisas que você precisa no seu dia a dia, e no seu celular, e no seu tablet, e assim por diante. Então, a competência do profissional de automação é saber integrar. E a segunda coisa é fornecer ao morador, ao cliente final, o que a gente chama de um máximo de qualidade de vida na sua habitação. E o que é o máximo de qualidade de vida para cada um de nós que está aqui hoje? É diferente. Provavelmente, se eu perguntar para o Alexandre, para a Paula, para o Gabriel, cada um tem um ideal de vida dentro da sua casa. Cada um usa a casa de uma forma diferente.
Então, um bom profissional de automação, ele vai saber entender isso. Então, eu sempre digo que a definição de automação é muito simples, mas ao mesmo tempo complexa. Quer dizer, ela é simples de entender e às vezes é complexa de fazer. Ou seja, nós temos que integrar muitos sistemas diferentes e temos que atender a qualidade de vida de cada morador. Pode ser, você pega o mesmo prédio de apartamento, no andar você vai ter um casal de idosos, no outro você vai ter um executivo que viaja muito, no outro você vai ter uma família com 3 filhos pequenos. Então, cada um usa a casa de uma forma. Então, cada um também precisa de um sistema de automação diferente, tá? Essa é a primeira coisa. E sistemas integrados. Então, a casa inteligente conectada tem esse desenho aí para vocês verem os mais variados tipos de sistemas, né? Controle de iluminação e eficiência energética, onde, por exemplo, a parte de iluminação natural tem muita importância. Rede doméstica, internet, né? Nenhuma casa vive sem internet hoje, então pode faltar água, faltar luz, mas não pode faltar internet para as pessoas. Sistemas de câmera, segurança, tá? A parte toda de entretenimento, tá? Home theater, som ambiente, tem gente que curte muito isso, usa isso diariamente, né? Para ouvir música, ou para ver filmes, ou para assistir jogo de futebol, enfim. Utilidades como cortinas, eletrodomésticos, toda a parte de segurança, temperatura, enfim. Isso é o conceito de integração. Então, uma casa automatizada, ela não adianta ela ter um sistema de segurança muito complexo e não ter mais nada. Ela não é automatizada. Ela vai ser automatizada a hora que tudo isso estiver integrado, como eu já disse. Por outro lado, o nosso mercado é muito amplo. A gente fala em automação residencial e predial, e a gente não pode esquecer que existe uma série de edificações, né? Então, a gente hoje está começando a adotar o nome automação de edificações. Porque onde ficariam as áreas comuns de condomínio, que merecem automação e precisam automação? Escritórios, espaços corporativos, redes de lojas, clínicas, escolas, né, hotéis. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que o mercado é muito amplo. Seja quem for trabalhar com automação ou em áreas como a de vocês, vocês podem olhar diversos nichos de mercado, pode até se especializar em alguns. Nós já temos casos de colegas nossos que falaram, eu vou trabalhar só com automação de escolas. Então, há anos fazendo isso, não precisaram voltar para fazer outra coisa, porque tem muita coisa a ser feita. Então, cada um de vocês, se for trabalhar nessa área, pode escolher o tipo de edificação até. É muito comum a gente fazer um projeto para um cliente e ele é dono de uma loja, ou ele é um advogado que tem um escritório, e aí ele começou a usar na casa dele, gostou, ele quer levar isso para os ambientes corporativos. Então, a gente acaba sendo levado também. Então, é um mercado com uma boa tendência a crescimento, tá? Como é que são, também o Alexandre perguntou, quem são os personagens, né? Como funciona esse mercado, tá? Basicamente é assim, nós temos, de um lado, fabricantes, né? Os fabricantes são aqueles que desenvolvem os produtos, ou eles compram a licença de uma tecnologia, mas no fundo o fabricante é aquele cara que tangibiliza o produto, que faz a coisa que você pega na mão, né? O hardware ali. E também hoje, cada vez mais, os aplicativos, os softwares, né? Esse fabricante, através de importadores ou distribuidores, ou às vezes o próprio fabricante, fornece, então, para os integradores e instaladores, tá? Então, hoje no nosso mercado, o normal é o fabricante não atender direto o usuário final. Ele depende do integrador, que a gente chama. E junto com o integrador, tem toda uma rede de prestadores de serviço, que nós chamamos de instaladores, muitos deles, por exemplo, ligados à área de vocês aí de vidros, tá? Existe um projeto, né? Então, a parte do projeto, da integração e da instalação, é uma área específica do mercado que atende o cliente final, tá? Vai buscar o produto aonde ele conhece, aonde ele foi treinado, onde ele foi capacitado. Esse fabricante oferece para esse profissional, para essa empresa, uma certificação, e a partir dessa certificação é que essa empresa está habilitada a entrar na sua casa, na nossa casa, para fazer um projeto de automação, tá? Então, é assim que funciona o mercado. Agora, eu gostaria de passar alguns dados aí para deixar vocês com água na boca, tá? Quer dizer, em relação à estatística de mercado, tá? Olha aqui o que nós preparamos para vocês. O Brasil está numa situação econômica que vai e volta, mas tudo bem, não vamos falar desse ano que foi atípico. As projeções do próprio governo falam em uma média para os próximos 5 anos de 3,5% de crescimento ao ano do PIB. Tá? E o PIB, vocês sabem, representa a economia como um todo. Então, vai somar tudo, né? Desde agronegócio, indústria automobilística, enfim. Então, a economia deve crescer em 5 anos 18,8%. Vamos dizer 20%, tá bom? Em 5 anos. Essa é a estimativa da economia do governo, tá? O mercado de automação residencial
está numa pegada hoje de crescer mais de 20% ao ano, tá? Isso não é mentira, isso foi estudos que foram feitos com seriedade. Eu vou mostrar depois só rapidamente um gráfico para mostrar para vocês essa tendência. Então, o mercado de automação residencial, ele está começando muito ainda no Brasil, ele ainda é novo, mas existe, vocês estão vendo que a construção civil está bastante ativa, né? Então, prédios novos estão saindo. Hoje é praticamente impensável você começar um prédio moderno sem o mínimo de tecnologia, sem pensar em deixar esse prédio já dotado de sistemas de segurança, de internet, de acesso, e por aí vai, né? O prédio tem que ser eficiente, então ele tem que ter controle de iluminação, controle de água, de uso de água. Então, nós estamos falando de um mercado que deve crescer 10 vezes mais do que a economia como um todo. Então, vocês veem que não falta oportunidades para todos aí, tá? E para ir junto, né? Quer dizer, várias áreas, como a de vocês, tem essa tendência de crescer junto, cada um na sua faixa de produtos e de soluções, mas para nós a gente enfrenta, né, esse desafio muito grande de um mercado que deve crescer, até porque isso vai se refletir aqui, ó, no crescimento do número de residências com automação no Brasil, tá? Veja que interessante, como é que isso mudou. Em 2017, a gente falava, isso aqui é o número a porcentagem de casas inteligentes, tá? E aqui separado pelo tipo de solução. E o Alexandre perguntou, quais são as soluções, né, mais solicitadas, o que as pessoas querem. Então, essa pesquisa de mercado foi muito bem pensada. Eles dividiram em várias coisas que nós temos em nossa casa. Por exemplo, vamos falar de segurança, por exemplo, segurança é o verde aqui, é o mais destacado, é o que está lá em cima. Por quê? Você já conhece o sistema de segurança, muitos de vocês têm alarmes em casa, têm câmeras, tem sistemas de controle de acesso, né, uma fechadura biométrica e tal. Então, a segurança foi a que primeiro entrou e a que mais cresce ainda. Mas os outros setores, por exemplo, conforto e iluminação, entretenimento, essa questão agora dos eletrodomésticos inteligentes, né? Então, são áreas, todas elas com crescimento alto, e quando a gente chegar aqui em 2025, nós vamos estar mudando de um patamar de a ordem de grandeza que nós tínhamos no início dessa década, 2017, 2016, eram 300 mil casas automatizadas no Brasil, nós vamos chegar aqui a 2 milhões e meio, 3 milhões quase, porque nós estamos falando de 8% de 60 milhões de casas, tá? Então, isso, para a segurança, quase 4 milhões de casas vão ter sistema de segurança. E já estamos pensando até em gerenciamento de energia, ou seja, casas econômicas, né? Casas ecológicas, quer dizer, casas com baixo consumo de energia, que eu vou falar no final, uma novidade da feira também. Então, veja, eu queria mostrar esses números para chegarmos nessa conclusão de que é um mercado extremamente novo e com um crescimento que não vai dar para segurar. As pessoas estão começando a descobrir, a automação está entrando aos poucos na casa das pessoas e cada um, dentro da sua necessidade, está percebendo que é bom ter, né? Seja para entretenimento, para segurança, para economia de energia, para pessoas com problema de acessibilidade, né? Pessoas idosas. Então, nós temos uma série de aplicações hoje para automação e o índice de crescimento, então, seria esse, quer dizer, nós saímos de um patamar de em torno de 300 mil casas em 2017, que eram números que nós tínhamos até recentemente, e essa pesquisa foi feita agora por uma empresa americana, uma empresa mundial de pesquisa de mercado, concluída em agosto, e já levou em conta os efeitos do Covid, tá? Então, esse crescimento, esse ano, vai ser só de 4%, a gente estimava uns 18%, vai ser de 4%, mas a partir dos próximos anos, a tendência é retomar e chegar nesses números que eu estou mostrando. Então, nessa parte da conversa, era isso que eu queria mostrar, Alexandre, não sei se ficou claro, e eu estou à disposição para tirar dúvidas aí, tá? Bacana, Muratori, impressionante. Eu fiz 3 anotações aqui que eu acho que resume um pouco do que você falou, né? Primeiro, você tem uma série de opções e você pode customizar a sua solução em termos de automação de acordo com a sua necessidade e sua realidade de vida. Ótimo. 2, uma oportunidade para os integradores, e aí já deixo até uma deixa para o Gabriel e o pessoal do setor. Olha que oportunidade tem aqui. E 3, crescimento exponencial. Qual é o mercado hoje que está entregando uma taxa de crescimento tão alta assim? Realmente muito bacana. Obrigado pela introdução, Muratori. Agora, para o Gabriel, né, dado todo esse cenário que a gente viu agora, Gabriel,
Conta para a gente um pouco como que essas soluções do mercado de automação residencial pode estar presente no dia a dia do vidraceiro, porque aqui o Muratório destacou que tem bastante busca em relação a conforto, conectividade, e aí acabam surgindo algumas oportunidades que o público vem procurando cada vez mais, né? Que a gente estava até comentando antes do espelho lá inteligente, então essas realidades que já estão presentes, acho que no dia a dia do vidraceiro, mas ainda podem ser muito mais exploradas. Bom, antes de responder essa pergunta, eu preciso contextualizar. Eu quero contextualizar a resposta. O Alexandre falou aí sobre o GPD, né? Em 2017 aconteceu um GPD na Finlândia. Então o GPD é vamos pensar que é uma reunião das maiores potências do mercado vidreiro mundial. Então ali vai os desenvolvedores, vai os processadores, vai a inteligência do mundo relacionado ao mercado vidreiro. Em 2017, eles saíram de lá dessa reunião, desse congresso, vamos dizer assim, com alguns objetivos, assim, olha, qual é o nosso objetivo para os próximos 10 anos como mercado vidreiro? E eu trouxe essa informação para vocês. Então, o primeiro desafio do nosso mercado está relacionado aos painéis de vidro fotovoltaico transparentes e mais eficientes. Isso foi um desafio que foi lançado em 2017. Aí ontem, o que eu vi na internet? Lançaram um vidro fotovoltaico transparente e eficiente. Ontem. Eu vi na internet ontem. Depois, telas interativas cada vez mais finas, maiores e com mais qualidade de imagem. Então, já entra exatamente no tema que a gente está falando aqui. E a gente tem visto, já vai fazer mais de um ano, nos grupos de WhatsApp, algumas empresas que já fornecem espelhos e telas interativas que você, inclusive, controla pelo celular. Você está ali fazendo a barba e está assistindo o jornal, está ouvindo um podcast, etc. e tal. Então, isso é algo que o mercado entendeu lá em 2017 como desafio e a gente já está vendo hoje nos grupos de WhatsApp, inclusive dos próprios vidraceiros. Depois, olha só, tem a ver também com o tema. Pisos de vidro interativo que projetam quadras esportivas com imagem de realidade aumentada. Ou seja, o cara vai ter uma quadra, então hoje você tem que ter uma quadra de futebol, uma quadra de basquetebol, uma quadra para cada atividade, ou então aquela mistura. Agora não, agora você vai ter uma quadra e vou jogar futebol, ele já acende as linhas do futebol. Esse é um desafio do mercado. Próximo desafio, fachadas interativas, ou seja, de dia uma fachada comum, transparente, à noite, quando aquele prédio não está funcionando, ele vira um outdoor interativo, igual Las Vegas. Tudo da mesma fachada. Depois, o que eles chamam de vidro Privalight, ou vidro inteligente, que é um vidro que ele vai controlar a quantidade de luz que vai entrar nos ambientes, mas por si só. Então, ele vai ser igual aquele a gente viu muito há um tempo atrás, aquela propaganda dos óculos Transitions, né? Que você saía no sol conforme a intensidade do sol, ele mesmo ia regulando a intensidade da luz que ia penetrando na visão. E eles estão desenvolvendo esse vidro. E no final do ano passado, que a gente viu, a AGC lançou esse vidro. É um vidro que ele vai controlando a intensidade de luz. Então, é a realidade do mercado batendo na sua porta. O outro desafio não tem muito a ver, mas olha que interessante. O mercado vidreiro mundial quer vedações transparentes e adesivos estruturais transparentes. Ou seja, o mercado, de uma certa forma, quer que as conexões entre vidros sejam transparentes. Então, inclusive, acho que foi em 2019 ou 2017, que lançaram uma escada lá, não sei se um escorregador, né? E aí os degraus da escada eles eram conectados de vidro com uma cola super resistente que as pessoas subiam lá, um negócio fininho, e ele foi conectado com uma cola super resistente lá. Esse também é um desafio. Outro desafio, vidros curvos de grandes dimensões. Tecnologia de vidros flexíveis para smartphones serão aplicados em paredes internas e fachadas. E a última, automação dos componentes mecânicos dos envidraçamentos
acionados por sensores e tecnologia mobile. Então, assim, não é... Aí me perguntaram, cara, mas será que tem a ver o mercado do vidro com automação? Os caras já estão falando disso há muito tempo. Então, assim, enquanto a gente está conversando aqui nesse bate-papo, mentes brilhantes estão pensando formas de automatizar os envidraçamentos. Porque não é uma demanda nossa aqui dessa reunião ou do Brasil, é uma demanda mundial. Quando a gente assiste essas séries que vem nessas casas luxuosas, que passa muito, né? Na Netflix tem bastante, a gente vê que muita coisa é automatizada. E quanto mais... E aí, tem uma série que eu gosto, que é umas meninas que são corretoras lá de imóveis, né? Pode dizer, né? E elas começam a falar sobre as portas. É bem legal que elas dão muita ênfase nas portas. Então, se a porta é manual e pesada, a casa vale X. E quanto mais automatização tiver na casa, automação no caso, né, tiver na casa, mais valiosa é a casa, porque é mais conveniência, mais luxo. Então, isso é muito interessante. Então, não é uma coisa que está longe. Então, como eu falei, a gente já está vendo os espelhos interativos, a gente está vendo as películas interativas, a gente já está vendo as portas cada vez mais movimentarem pelo celular, né, por comandos de celulares. Então, respondendo a pergunta agora, que eu fiz uma introdução, foi bacana a introdução, fala a verdade. Então, respondendo a pergunta, eu sempre digo que a gente ainda é muito mecânico nas nossas soluções, sabe? É muito de ir lá e pegar, e puxar, e pegar e deslocar. Então, quando a gente fala de portas e janelas, só nesse mercado de portas e janelas, que é um mercado muito forte que a gente tem, já daria para aplicar essa tecnologia em tudo assim, que a gente aplica ali, sabe? Nas nossas portas, nas nossas janelas. Aí vem para a área das persianas, vem para a área das coberturas. Sabe o que é interessante? A gente, como vidraceiro, a gente faz muita coisa. Até quando eu lancei hoje o convite para o pessoal, a gente estava conversando sobre isso num grupo. O vidraceiro é tão inteligente, e ele faz tanta coisa, que a gente está há anos aplicando motor de portão para abrir coberturas de forma automática. Então, assim, a gente pega uma tecnologia que não nos pertence e adapta essa tecnologia para a nossa realidade, porque o nosso cliente pede, aí você fala, então, dá para fazer. Mas muitas vezes, quando você vai no nosso próprio mercado, muitas vezes o próprio mercado não oferece para você essas soluções, e aí você vai para outros mercados, que é o mercado de portão, por exemplo. E é legal que o mercado de portão ele já oferece isso, você conseguir movimentar o motor pelo celular. Então, os caras pegam essa tecnologia, que é uma tecnologia de portão, e aplicam para poder abrir uma cobertura, por exemplo. Então, dá para a gente aplicar em muitos lugares, assim, em muitos lugares. Nos próprios espelhos, como eu disse, nas persianas, nas coberturas. Então, é um vasto oásis, na verdade, de oportunidades. Bacana, multifuncional, né? O que eu posso dizer aí do que você nos explicou é que o futuro chegou. Temos diversas opções à disposição, basta criatividade e levar isso realmente aos interessados. Bom, pegando um pouquinho do que você falou, Gabriel, do que o Muratori falou, eu queria agora jogar uma pergunta para os dois e que vocês aí brevemente pudessem explicar um pouquinho dentro da visão de vocês o que pode ser integrado com o vidro. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, Muratori e Gabriel aí, rapidamente, o que pode ser integrado com o vidro. Bom, o Gabriel deu uma visão muito interessante e nada lunática, não. O que ele falou são coisas que já estão no dia a dia e que podem ser incorporadas nos nossos projetos. Eu acho que uma coisa que fica clara pelo que ele falou, e respondendo um pouco a tua pergunta também já, Alexandre, é o seguinte, existe pouco privilégio, às vezes, na arquitetura, pela iluminação natural, né? O pessoal pensa muito na iluminação artificial, a gente vê projetos luminotécnicos fantásticos. Então, tem pessoas que falam, minha casa é mais bonita à noite do que de dia, né? Por quê? Porque não existe, talvez, a preocupação do controle da luz natural. E aí se usam muitos componentes. Quando o próprio vidro, como ele falou, né? Os vidros inteligentes, os vidros que têm já uma transparência programada, e que, logicamente, isso tem que ser integrado também. Então, é como ele diz, não adianta você colocar um vidro inteligente e não ter o resto da casa correspondendo à altura, tá certo? Então, as coisas, elas andam nivelando, né? Como ele disse, alguns colegas talvez improvisaram e até fizeram um bom trabalho para abrir um teto solar de uma casa, por exemplo, com um motor de portão.
mas nós temos hoje acionamentos já integrados com a internet, integrados com o assistente de voz, né? Então, você está na sua cama de manhã, você fala, ok, Google, abra a janela, e já vai o vidro também junto e tudo mais. Então, eu acho que o importante é entender o conceito de integração. Então, como eu disse no início, todo projeto ele é, por natureza, multidisciplinar. Começa da boa arquitetura. Aí a arquitetura ela passa a bola para outros projetos importantes, como design de interiores, como a parte de luminotécnica. E, então, nós, na nossa área, tanto o pessoal vidreiro, como o pessoal de automação, como os eletricistas, enfim, toda essa turma que entra no projeto, eles são ferramentas para potencializar esses projetos. Tá? Então, é isso que é importante entender. Nós fizemos alguns eventos recentemente envolvendo arquitetos, designers, construtores, e chegamos a essa conclusão. Num projeto multidisciplinar, e no dia a dia a gente vê isso cada vez mais, muitas vezes a resposta para um problema nosso de automação vem de um colega da área de vidraçaria, ou vem da área de design de interiores, ou vem da área de arquitetura. Então, assim, é muito importante trabalhar em conjunto, ouvir o que um tem o outro a dizer. Essa rápida explanação do Gabriel já trouxe várias ideias para mim de projetos que eu tinha visto por aí e não estava entendendo, e agora eu vejo que existe um motivo para ser pensado daquela forma. Muita gente, só finalizando também, muita gente fala dos prédios sustentáveis, né, dos prédios eficientes. Andou essa onda aqui no Brasil e vários prédios ganharam aí selos e graus de sustentabilidade. Agora o que está vindo? Está vindo uma onda de falar, esses prédios são sustentáveis, eles são eficientes, mas eles são confortáveis, eles transmitem saúde para as pessoas. Pra você ter ideia, no nosso evento da semana retrasada, nós chegamos a levar um médico para falar de saúde dentro de casa, né? Não só da telemedicina, mas ele fala assim, por que nós vamos tratar uma pessoa doente? E normalmente ela adoece na sua casa, e muitas vezes porque a casa não deu condições dela viver melhor. Então, assim, a gente faz prédios muito eficientes e, às vezes, desconfortáveis. Então, está muito na moda pensar no meio ambiente e na qualidade de vida, na saúde dentro de casa. O envidraçamento, a iluminação natural faz todo sentido, né? E lembrando que, logicamente, o vidro também e a fachada, ela impacta diretamente na questão da temperatura, né? E quem que não sofre com temperaturas altas ou baixas no momento que você menos espera? Então, nós estamos fazendo prédios sustentáveis, eficientes, mas será que eles estão sendo acolhedores? Será que eles estão sendo saudáveis? Essa é a dúvida. Então, de novo, a minha resposta é uma resposta geral, é uma resposta que envolve vários colegas e que eu acho que uma feira como essa, por exemplo, nós pretendemos levar um público bem heterogêneo para essa feira, né? Dentro dessa área que eu te falei, desde professores de universidades, especialistas em determinadas atividades, até arquitetos, designers, integradores, todo o pessoal de vidraçaria vai estar lá, vai ser muito legal, se a gente puder reunir toda essa turma lá mesmo, tá? Bacana. Gabriel? Pronto, na escuta. Só aí, Gabriel, o que você acha aí dessa integração aí do vidro com a automação? Eu concordo com o Muratori. A gente está fazendo uma campanha aqui no setor vidreiro, a gente vai lançar isso no ano que vem, mas vai ser mais ou menos, tá? Por isso que eu vou falar assim, que eu vou revelar aqui, né? Porque não vai ser exatamente isso. Mas vidro é saúde. Então a gente já viu vários casos que os envidraçamentos eles são causa que eles trazem mais saúde para os ambientes. Isso que o Muratori falou é muito importante. A gente já debateu bastante isso, inclusive com arquitetos, porque existe hoje uma tendência de se iluminar as residências e as edificações no geral de formas elétricas, vamos dizer assim, usando energia realmente. E muitas vezes a janela é um salvador, assim, te traz mais felicidade, traz mais energia. Só que a gente também tem que ter o controle disso, né? Como eu falei, tem que controlar a intensidade da luz. Nós vivemos num país tropical, etc. Então, assim, hoje eu estava debatendo em um grupo sobre o papel do vidraceiro. Né? Quando a gente fala de vidraceiro, fica algo assim, o vidraceiro é o cara que coloca vidro. Mas eu tenho uma visão diferente do vidraceiro. O vidraceiro, ele pode ser esse cara que só coloca vidro, então o cliente chega e fala assim, cara, eu tenho esse buraco para fechar aqui e fecha com vidro. Ele pode ser esse cara, que é o cara operacional, mas ele pode se comportar também como um agente, inclusive um agente de saúde, um agente de bem-estar. Porque, olha só que interessante, a gente está num país
onde menos de 15% das obras são acompanhadas por arquitetos. Isso é um dado do próprio CAU e do CREA também. Eles fizeram uma pesquisa lá e perceberam que o Brasil é um país que pratica a autoconstrução. Mas o vidraceiro, ele entra praticamente em todas essas obras. Então, onde o arquiteto e engenheiro não vai, nós vamos. Se a gente já chega com uma postura de um consultor de saúde, fala assim, cara, olha só, eu tenho aqui uma oportunidade. Mas essa postura... E aí era uma coisa que eu queria falar com o ambulatório, a gente também está muito acostumado a chegar no final da obra. Isso é prejudicial para a gente. Nesse caso, para a gente conseguir integrar essas soluções para os nossos clientes, a gente teria que chegar em qual momento da obra, ambulatório? Assim, qual é o momento ideal para a gente poder falar, olha, cara, dá para fazer isso? Porque depois que está tudo terminado, é difícil ficar no quebra-quebra, né? Qual seria o momento ideal? Seria na fase da fundação, um pouquinho mais para frente? Qual seria o momento ideal da gente entrar para poder falar sobre isso com o cliente? Legal. Bom, eu acho que, Gabriel, nós vamos chegar nessa pergunta, eu acho que vai ter uma oportunidade. Desculpa, então estamos chegando lá. O que eu entendo agora dessas duas observações de vocês existe muita conexão entre vidro, automação, esquadria, e eu acredito que a Glass vai poder aí colocar todos esses profissionais debaixo do mesmo ambiente e vocês aí estreitarem os relacionamentos e conseguir trazer boas soluções para o mercado. Bom, vamos dando sequência que a gente vai chegar nesses pontos que eu acho muito interessantes aí que você já levantou, Gabriel. Posso complementar aqui um ponto que o Gabriel estava falando agora que só nem 15% das obras trabalham com arquiteto, né, com design. Então, olhando um pouco pelo lado do consumidor, né, aquele consumidor que ele pede um conforto a mais, que ele quer esse serviço. O Gabriel comentou que às vezes vocês instalam portões, outras coisas que não necessariamente estaria, né, no guarda-chuva ali do vidraceiro. Para vocês trabalharem com esse tipo de público, vai abrindo o leque ainda mais, porque uma pessoa que esteja interessada em automatizar a obra dela, instalar produtos mais tecnológicos, para o vidraceiro também é interessante, né, Gabriel? Porque mostra um perfil de consumidor um pouco mais exigente, um pouco mais antenado, né? O legal, assim, ó, vamos imaginar. Porque, assim, ó, como eu falei, muitas vezes nós somos até prejudicados pela nossa profissão, pelo nome vidraceiro. Então, hoje você tem o vidraceiro, que é o colocador de vidro, que é o cara que eu falei, o cara operacional vai ali e coloca o vidro, mas a gente tem vidraceiros hoje que, se você for analisar bem, o cara tem curso de engenharia, de arquitetura, ele só realmente não tem o diploma, mas ele é o cara que resolve vários desses problemas. Só que muitas vezes, quando o cliente pensa, ele fala assim, o vidraceiro. Então, ele coloca tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Usando uma palavra esdrúxula aí. Agora, quando a gente entende posicionamento de mercado, se o vidraceiro oferece esse tipo de solução, inclusive ele pode até atrair o cliente com essa solução, ele consegue, vamos dizer assim, posicionar a empresa dele como uma empresa mais sofisticada e aumentar o que a gente chama de ticket médio. Ele consegue, inclusive, aumentar as vendas para o cliente, mas assim, só nisso ele já vai tirar um monte de concorrente. Ele vai assim, cara, eu sou um vidraceiro especializado, eu sou um profissional especializado em soluções envidraçadas automatizadas ou soluções envidraçadas confortáveis. Tá, mas qual que é a diferença de você para o Zé da Esquina Não, cara, eu sou especialista em automação. Acabou, já é outro naipe, então já é outro profissional. Então, eu acho que esse posicionamento também, a gente trabalhar com esse produto, também define bastante a questão do tipo de cliente que a gente vai conseguir atingir e como eu falei, livrar, né, se posicionar como uma empresa mais sofisticada, porque assim, a gente começar a conversar sobre esse assunto, imagine só o vidraceiro conversando sobre isso com o cliente. Olha o respeito que o cliente... esse cara é diferenciado. Eu me lembro, olha só para vocês que interessante, eu me lembro quando eu comecei a utilizar, é uma coisa boba, hoje é bobo, mas assim, eu comecei a utilizar uma trena laser. A gente sempre usava trena de fita, normal. E aí eu chegava na obra com uma trena laser, então chegava ali, aquele negocinho assim pequenininho, colocava na parede, raio laser vermelho, os clientes já ficavam, nossa, que negócio, esse aí lê, realmente é garantido, já era uma outra postura, chegava...
levantava o tripé, colocava o nível laser, já acendia a luz para tudo quanto é lado da obra, e o cara falava assim, pô, esse cara é diferente. Então, assim, tem muito dessa questão também. O cliente, ele valoriza, lógico, o cliente valoriza essa questão também da postura do profissional. Então, só do fato de você estar abordando esse tipo de conversa com o cliente, já vai posicionar o vidraceiro para um status, já vai subir a régua. É isso que eu penso. Então, é uma baita de uma oportunidade, a gente, inclusive, ter um argumento para se diferenciar no mercado aí. Legal, concordo 1000% com o que você falou, Gabriel. E quem está nos acompanhando, nos assistindo, pode estar pensando, puxa, mas eu estou falando de investimentos muito altos por parte do meu cliente. E não é isso. Confiem, eu acho que vocês podem, depois, na feira principalmente, conhecer um pouquinho mais dessas entregas de automação e ver que os investimentos não são tão altos. E você realmente, como o Gabriel falou, vai poder apresentar um diferencial perante a qualquer outro concorrente que vem com soluções hoje muito comuns. Bom, já entrando um pouquinho nessa questão aí das entregas que a feira vai trazer, de novidades, eu pediria aqui para o Muratori falar rapidamente sobre o Congresso Habitar, o que pode esperar, como que a pessoa que está nos assistindo pode já se credenciar ou quando credenciar, o Lar Inteligente e que público é esse que vai estar interagindo com esses projetos. Legal. Eu fiz uma pequena tela aqui, só para resumir, e os dois eventos. Então, nós estamos muito satisfeitos, aí, muito felizes com essa parceria, porque nós vamos conseguir mostrar duas atividades bem diferentes, mas complementares, no mesmo evento, né? E eu entendo assim, viu, Alexandre, completando também, aproveitando a deixa do Gabriel e a sua, o fato da gente poder se reunir durante 3, 4 dias numa feira, num evento, onde além da gente ficar falando tudo que nós falamos aqui, a gente vai ouvir fabricantes e empresas que têm tecnologia de ponta, e poder pegar na mão os produtos, né? Eu acho que essa faz toda a diferença. Por melhor que sejam as nossas lives aqui, por mais que a gente se esforce e vocês acompanhem aqui com paciência, a gente falando, e o conteúdo, logicamente, deve ajudar muito, nada como o encontro, né? Como a possibilidade de tangibilizar o produto. Então, é isso um pouco que nós estamos imaginando para a Glass. O Congresso Habitar é um congresso tradicional nosso, ele está na 17ª edição, né? Nós fizemos já 16 edições, o ano passado não teve, logicamente, esse ano não teve, né? E agora vamos fazer a Glass em março. Então, nós escolhemos para o Congresso Habitar falar basicamente sobre a área predial. Então, nós vamos tratar sobre prédios eficientes e sustentáveis. Um pouco do que nós falamos aqui, de uma forma bastante ampliada. Uma das grandes novidades, nós vamos ter nesse congresso um projeto vencedor de um prêmio do Procel, da Eletrobras, que é uma casa zero energy, ou seja, uma casa que não consome energia externa, ela autogera a sua própria energia. Esse projeto está sendo feito no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Nós estamos acompanhando de perto e os coordenadores e diretores desse projeto estarão no Congresso Habitar para explicar. Foram mais de 30 projetos que concorreram e esse foi o projeto que ganhou. Então, é um projeto que vai mostrar como gerar energia limpa e como toda a casa vai ser, logicamente, automatizada para poder acompanhar isso. Então, vai ser um dos destaques do Congresso. O Congresso é gratuito, existe um site, congressohabitar.com.br, eu vou deixar no final aqui. É só entrar lá, se cadastrar e aguardar chegar março com muitas novidades. A programação ainda não está completa, mas parte da programação já está publicada. E pelo que está publicado, vocês vão poder ver que é bem interessante, tá? E a segunda experiência nossa, a experiência mesmo, é o Lar Inteligente Experience, né? Que nós vamos ter um stand em tamanho real, né? Tamanho como se fosse um apartamento, com várias soluções de automação lá integradas, que é para que vocês possam vivenciar a experiência, tá? Então, se nós vamos lá ver o vidro leitoso, lá o vidro virar transparente, a gente vai ver acontecendo ali um toque de celular ou um comando de voz. Então, a ideia é causar essa experiência nas pessoas, tá? Que eles possam interagir com os objetos, e isso vai ser também transmitido pela internet, a gente vai poder interagir com a casa à distância, se ela estivesse pronta, a gente poderia estar entrando agora lá e brincando com a casa, acendendo a luz, fechando as portas e tal.
Então, vão ser 2 eventos bem interessantes, onde a gente acha que vale a pena vocês estarem aqui conosco em São Paulo. Mesmo quem não é de São Paulo, reserva a sua passagem aí e esteja aqui em março, né, 24 a 27 de março, porque eu acho que vai ser uma experiência muito interessante, tá? É só para deixar registrado, então esses são os links aí, tá? O Lar Inteligente é um site onde a gente deixa várias dicas de produtos para automação, né, de artigos técnicos, artigos escritos por arquitetos, enfim, e lá nós vamos acompanhar, nós vamos já começar a fazer o acompanhamento desse projeto Experience, conforme a gente vai ter novidades, nós vamos publicar lá, tá? Então, vocês podem acompanhar a qualquer momento. E o Congresso Habitat, para vocês saberem como anda a programação e fazer a sua inscrição totalmente gratuita também, tá? Perfeito, Muratori, obrigado. Pessoal, não percam, se programem. Vocês já devem imaginar que são vagas limitadas. E até aproveitando o gancho, você que hoje deve estar muito preocupado com essa questão do Covid, da pandemia, nós, na Nuremberg, contratamos o Hospital Albert Einstein. Ele é o responsável hoje pela consultoria dos nossos protocolos. Então, todas as feiras da Nuremberg Mestre Brasil, que irão acontecer nos próximos meses, já estarão seguindo o protocolo que o Einstein fez especialmente para nós. Então, fiquem despreocupados, vocês podem vir visitar o evento com a maior segurança. A Nuremberg, uma empresa alemã muito responsável com os seus expositores, clientes, visitantes e colaboradores. Fiquem tranquilos. Paula? Eu acho que a gente podia retomar aqui, a gente já está perto do horário de terminar aqui a web, né? Mas aquela pergunta que o Gabriel fez, que eu acho que aí faz uma boa Fechamento, né? Aqui. Que ele perguntou para o Muratori um pouquinho antes, que era em que momento que o vidraceiro entraria, né, na obra para fazer uma obra inteligente, automatizada, que momento que é o momento ideal para esse profissional já se posicionar e mostrar ali todos os serviços que ele oferece, o que ele pode agregar ali na obra. Paula, como eu falei e sempre insisto muito, eu no meu dia a dia, eu sou projetista e eu sofro muito com a falta de visão de muitos incorporadores ou até clientes finais de não acreditar no projeto, né? De querer passar, como o próprio Gabriel falou, a presença às vezes de arquitetos e engenheiros é reduzida nas obras. Então, é lógico que eu defendo sempre o projeto. Então, enquanto nós projetistas, e quando eu falo projetista, estou falando o projetista de automação, estou falando de todos envolvidos, como eu falei, toda essa cadeia, tá? Que inclusive existe uma coordenação dos projetistas. Então, eu já participei de projetos que tinham mais de 30 projetistas diferentes, 30 disciplinas diferentes, tá? São Paulo hoje é uma loucura, você tem plano diretor, você tem que fazer projeto de circulação viária, você tem que fazer projeto de segurança, você tem que fazer projeto... Então, assim, dentro dessa característica, os bons projetos, eles vão incorporar as tecnologias. Então, o projetista, eu, por exemplo, se eu tiver que projetar e eu puder chamar um colega, ou da área de vidraçamento, ou da área de decoração de interiores, ou da área de uma especialidade qualquer, para ele colaborar no meu projeto, e assim como os outros colegas, o colega da área elétrica, o colega da arquitetura. Então, por exemplo, a feira de vocês, ela tem que ser muito multidisciplinar também. Quer dizer, sempre que possível, nós temos que ter a presença dos arquitetos, dos construtores, dos incorporadores, de todos os projetistas, de nós que estamos falando aqui, dos integradores, dos vidraceiros, porque não dá. Hoje os projetos têm uma complexidade que não são 2, 3 pessoas conversando, por mais experientes que sejam, por mais capazes que sejam, que vão desenhar um projeto e falar, está pronto. Quando a gente souber dessas novidades, aí a novidade vai voltando até ela chegar no projeto. É a minha visão pessoal, que eu acho muitas vezes... eu vi uma vez uma estatística que dizia que alguns países da Europa, principalmente, a relação projeto-construção chegava a ser 3:1, ou seja, gastava-se 3 vezes mais tempo fazendo um projeto do que construindo. Aqui no Brasil é 1:5, ou seja, você gasta um ano projetando, só um ano, vamos dizer, um mês projetando para levar 5 meses construindo. Por quê? Porque você tem que fazer retrabalho, porque você tem que refazer coisas que foram mal projetadas durante a execução. Então, imagina um projeto que não pensou nada disso que nós falamos, nem de automação e nem de vidraçaria, quando chega lá na etapa final, que já está começando a pintar as paredes, e aí isso na nossa área acontece toda hora.
Quando o cliente se dá conta que o que ele podia ter feito, aí ele fica desesperado, né? Aí ele quer voltar lá para trás, só que aí já não tem mais tempo. É só vocês verem, por exemplo, em São Paulo, quando entrega um prédio novo, vejam a quantidade de caçambas que ficam na frente do prédio, de pessoas que estão quebrando paredes, jogando no lixo, conduítes e caixas, etc., de coisas que podiam ter sido feitas no projeto, né? Então, a minha visão é essa. Quanto antes entrar, melhor. Mas, logicamente, algumas ações, por exemplo, você escolher o tipo de vidro ideal, você escolher o tipo de fachada ideal, logicamente, algumas coisas podem ser feitas até em loco, uma coisa já pronta. Mas a concepção, hoje, por exemplo, o projetista de fachada é uma das disciplinas que a gente encontra em alguns projetos. O especialista só em fachada. Na Europa se usa muito os brises, né? Se usa a fachada ativa. Aqui no Brasil, não, mas poderíamos trabalhar muito isso também. Eu não sou especialista, não sou arquiteto, mas eu acho que é uma recomendação geral. Então, é isso. Eu vou defender sempre o projeto, tá bom? Na minha visão. Legal, Muratori. Eu acho que você entrou aí num tópico muito interessante que envolve também responsabilidade social. Faz muito sentido, sim. Bom, estamos nos aproximando do encerramento. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois e depois a gente checa questões de alguma pergunta, que alguma coisa interessante possa ter vindo da internet. Bom, Gabriel, um pouquinho para suas considerações finais sobre a aposta do setor. Novas soluções que cresceram a busca durante a pandemia. Como o consumidor vem se adaptando à nova realidade? Então, como eu falei no início, né, esses dias eu vi uma citação de um público que não tem nada a ver com vidraceiros. O cara falou assim, a gente nunca imaginava como uma simples janela é importante, porque na pandemia as pessoas tinham acesso com o exterior pela janela. Né? Então, assim, se a sua obra não privilegiou a janela, você está lascado. Então, a janela, assim, eu vejo agora a visão do consumidor mudou bastante em questão de janelas, de aberturas para o exterior. E aí, quando você traz também, por exemplo, para o interior mesmo, que as pessoas estão mais em casa, etc. E tal, por exemplo, a questão da educação das crianças dentro de casa. Como que você como que você controla as crianças com energia 100% ligada ali no 220 e você numa casa super apertada, sem janela e sem uma lousa, por exemplo, ali interativa para você interagir com a criançada. Então, a gente é muito isso assim. E também, agora entrando bem assim no mercado vidreiro, o que eu tenho ouvido os especialistas falarem é que a tendência agora é que já aconteceu isso no passado, há mais ou menos uns 80 anos, assim, acho que menos até, não foi menos, há uns 60 anos, onde eles privilegiaram as construções sem texturas, porque textura é mais difícil de higienizar. Então, hoje já existe uma tendência de que as casas sejam mais envidraçadas ou invernizadas, vamos dizer assim. Então, é uma tendência fazer, por exemplo, Lá fora o pessoal faz a parte estrutural e dentro eles dividem com divisórias de gesso acartonado, mas eu acredito que isso está mudando. Eu acredito que o pessoal vai fazer a parte estrutural ali e internamente fazer divisórias mais transparentes. Porque você imagina, o problema é que muitas vezes a casa é apertada, mas muitas das vezes o ambiente ele tem a sensação de apertado. Então, assim, se você tem muito elemento opaco, muita divisória opaca, aquilo fica apertado. Então, qual que é a ideia? A ideia é usar muito a transparência para que você tenha uma sensação de amplitude. Então, assim, falando de verdade, assim, essa pandemia é uma coisa horrível que aconteceu, assim, em termos mundiais, mas para o mercado, se a gente souber entender o que está acontecendo, tem muitas oportunidades. Então, é isso. Eu vejo a questão das divisórias, a questão da interação com jogos, lousa, etc. e tal, e as janelas. Então, isso é algo que não se dava tanta importância antes, porque a pessoa saía para trabalhar, voltava, quase não utilizava a janela, mas agora as janelas estão com tudo aí. Foco na janela. Foco na transparência. Muito bom, Gabriel. Concordo 1000%. Imagino também as construtoras como devem estar pensando, avaliando suas estratégias sobre
qual é a nova tendência, né? A gente se falava muito sobre micro espaços, micro apartamentos. Será como é que ficou essa estratégia toda? Eu acho que isso a gente também na Glass, a gente convida muito empresas de engenharia a vir discutir, até no próprio GPD. Acho que vai ser um palco bem interessante, um momento adequado para debater temas como esse. Obrigado, Gabriel. Muratório, considerações finais e o que você nos traz aí sobre um pouquinho dessas novas soluções e tendências que aconteceram durante a pandemia. Bom, sem dúvida o que o Gabriel falou, a questão da maior vivência do cliente, né, das famílias dentro de casa, proporcionou uma mudança fundamental, né? As pessoas estão interagindo com a casa de uma forma que nunca interagiram. Então, sem dúvida, para a automação, isso foi também algo muito importante, está sendo ainda, né, avaliado, a gente ainda está avaliando. Eu acho que quando chegar em março na Glass, a gente já passou um período de 1 ano, praticamente, e vai ser um bom momento para fazer essa reflexão e colocar isso no papel. Então, isso eu concordo. Mas eu gostaria só de lembrar mais um detalhe também que muitas vezes tem passado desapercebido, que é a questão das mudanças nas áreas comuns dos condomínios, tá? Os condomínios estão precisando ser renovados. Hoje você vai visitar um amigo, você entra às vezes no prédio dele, você caminha metros e metros até chegar no elevador, um espaço totalmente vazio e que não serve para nada. Você, na verdade, nunca vai sentar lá e conversar com uma pessoa. E aí, hoje, você é obrigado a receber, porque você está trabalhando em casa, você tem que receber portadores de documentos, você tem que receber clientes, você tem que receber uma consulta médica ou uma consulta, ou até um tratamento de beleza em casa. Então, a possibilidade dos condomínios abrirem áreas interativas para as pessoas é fundamental. Então, a gente já está vendo isso. A questão, por exemplo, dos lockers, né, de você ter um lugar para receber as encomendas, você nem sempre está em casa, e quando você está em casa não é a hora que chega a encomenda. Então, tem uma série de serviços que estão surgindo em função da pandemia, mas que eram coisas que já iam acontecer e foram aceleradas pela pandemia. Então, eu queria dizer mais uma coisa, aquilo que eu falei no início, nós não estamos falando só da casa, né? Nós estamos falando de todo o entorno, né? Está mudando o local de trabalho, está mudando nossa casa e está mudando as áreas comuns de onde nós moramos e onde nós trabalhamos, tá? Hoje tem prédios que vão ter que limitar o número de pessoas. Como é que você faz isso sem um controle por tecnologia? Você vai colocar um pelotão de funcionários, um em cada porta, deixando entrar a pessoa, não deixando entrar? Não, você vai pôr tecnologia, a pessoa vai ter um acesso pelo celular. A hora que a sala não comportar mais ninguém, não vão deixar ele entrar, ou vão ter que ligar um segundo ar-condicionado, ou vão ter que fechar uma cortina ou abrir a outra. Então, a tecnologia vai ser pervasiva em tudo isso. Então, eu gostaria de lembrar que a gente não está limitado só às mudanças dentro do ambiente doméstico e do ambiente de trabalho, que já mudou também, lógico, mas, inclusive, onde a gente convive, né? As áreas comuns e edificações onde a gente convive, como restaurante, hotéis, igrejas, etc. Então, eu acho que a mudança vai ser bastante notável. Bacana. Agradeço, Muratori. Paula, alguma consideração final? O nosso próximo Conexão Glass? Fica o convite, né? Em novembro a gente tem a 2ª edição. Nas redes sociais da Glass a gente já vai publicar em breve a data e como é que faz para se inscrever. E seguimos assim até março, né? Com esses encontros mensais. Legal, Paula. Obrigado. Bom, estamos chegando ao encerramento do primeiro Conexão Glass. Foi um prazer conversar com vocês dois. Muratori, obrigado pela aula de automação. Acredito aí que o público que nos acompanhou deve estar muito ansioso para ver essas novidades. Eu acho que nada melhor do que você falou. Você tem a oportunidade de tocar, conhecer o produto pessoalmente. E o Lar Inteligente vai ser a melhor oportunidade, lógico, além da parte de conteúdo, onde o nosso público aqui pode se atualizar e aprender um pouquinho mais, mas as pessoas terem a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores esses produtos, e essa sempre foi a característica da Glass. Um exemplo maior é a parte de máquinas, tecnologia, onde o público vai lá e vê todas as máquinas, a mais moderna que tem, funcionando ali ao vivo e a cores. Então, agradeço, Muratori, a sua contribuição, conte conosco e vamos seguir em frente com esse projeto. Gabriel, meu muito obrigado a você, você é um craque, você é um visionário do setor vidreiro, acho que não tem uma pessoa que não te admire. O seu projeto na Glass Alpha America é um dos que mais chama atenção, que vai muito
ao encontro da proposta também que a gente tem com a qual reside, das pessoas verem em loco tudo aquilo acontecendo, os testes, aquela ação toda que você toda, as demonstrações, eu acho que enriquece demais, né? Traz aí uma experiência única para o visitante. Bom, agradeço a vocês, agradeço ao público que tem nos acompanhado, reforço aqui meu convite, visitem a Glass South America de 24 a 27 de março no São Paulo Expo e nos acompanhem nas redes sociais para saber o nosso próximo Conexão BR, qual vai ser o tema e quais vão ser as novidades que vamos estar apresentando a cada webinar. Um grande abraço, boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Obrigado aí.